Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Moisés Câmara e hoje estaremos iniciando a lição número 1, uma promessa de salvação, lição que inaugura o quarto trimestre. Esse quarto trimestre que vai ter início a partir do próximo domingo, dia 1º de outubro, e a lição que nós vamos estudar será esta aqui, uma promessa de salvação. Está uma bênção. Peço e rogo as orações dos irmãos para que esta ministração ela alcance seus objetivos de forma que muitos irmãos, não só alunos, mas professores, mais líderes, aqueles irmãos que amam a palavra do Senhor, pastores, presbíteros, evangelistas, enfim, estudantes de teologia, enfim, todo o povo de Deus seja edificado. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor me dá para aqui estar, quem sabe entrando aí no seu lar, entrando aí no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu computador. Obrigado, sou carente das orações dos irmãos. Então hoje nós vamos iniciar a lição número 1, que tem como título Uma Promessa de Salvação. Vamos em frente. O nosso texto áureo é este aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3:15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a promessa do Senhor, promessa de Deus, onde Ele está garantindo que a vitória será do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Mais à frente nós vamos falar acerca deste texto, mas com um pouco mais de profundidade. Temos também a nossa verdade prática. A verdade prática da lição é esta aqui. A promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus. Veja bem, resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. A leitura bíblica em classe encontra-se no texto do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15, que passaremos a ler a partir deste momento. O verso 9 diz, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Primeira pergunta que o Senhor fez ao homem, onde estás? Vamos em frente. Verso 10, a resposta de Adão. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso seguinte, verso 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos explicar também acerca desta resposta de Adão. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, resposta de Eva, a serpente me enganou e eu comi. Prossigamos. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O verso 15 prossegue, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto foi citado já como texto áureo da nossa lição. Nós temos um objetivo geral. O objetivo geral, meus amados irmãos, é este aqui. Mostrar que a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo o ser humano. Objetivo geral. Temos 3 objetivos específicos, sendo que o primeiro diz o seguinte, apresentar o conceito bíblico de salvação. O segundo, mostrar a importância da doutrina da salvação. E terceiro,
saber que a salvação foi prometida ainda no Éden. Apenas esses 3 objetivos específicos. Para isso, para que nós possamos possamos alcançar esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Veremos ou teremos uma introdução, o tópico primeiro, o conceito bíblico de salvação, o segundo tópico, a importância da doutrina da salvação, o terceiro tópico, a salvação prometida no Éden e, finalmente, uma conclusão. Tudo bem? Vamos prosseguir? Vamos lá. Inicialmente, vamos a uma introdução sobre o assunto. Depois, nós partiremos para os tópicos e seus respectivos subtópicos. Em primeiro lugar, eu coloquei o processamento da salvação. Então, a salvação, ele faz parte, esse processo da salvação faz parte da vida cristã. Praticamente é o processo inicial, o processo imediato, que vem logo após, quando o pecador, ele é tocado pelo Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho, e ele realmente aceita Cristo de coração. O processo dessa salvação já é imediato, isto é, no mesmo momento em que o pecador toma essa decisão em aceitar o Senhor Jesus, já se começa ou é iniciado esse processo da salvação, que ele é imediato à conversão. Também ele é um processo contínuo. A salvação, ela não para. A salvação, ela começa, mas nós temos que perseverar, continuar. Então, um processo contínuo na vida do crente, que o leva à santificação. Então, quanto mais eu me santifico, você, meu irmão, se santifica, nós estaremos preservando a nossa salvação, que um dia nós tomamos essa decisão de aceitar Jesus. Então, este processo é um processo paulatino, é um processo diário da nossa vida, com relacionamento não só com Deus, mas também com as pessoas, e sempre evitando o pecado. Então, o processamento da salvação é algo contínuo, algo presente. Importante também aqui, conhecimento dos privilégios. É interessante que os irmãos em Cristo, eles tenham conhecimento acerca dos privilégios obtidos ou advindos desta salvação maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós. Então é necessário que nós entendamos, que os irmãos entendam essas vantagens, podemos dizer, esses direitos, esses proventos, podemos assim até dizer, por força de expressão, que nós, através dos méritos de Cristo, nós alcançamos. Mas é necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios. Todos os crentes devem conhecer os benefícios oriundos da salvação, esta dádiva maravilhosa que, através da morte de Cristo, esta morte outorgada na cruz, ele conquistou para nós. Então, meu irmão, sinta-se privilegiado, porque você deve, e isso é importante, você estudar a palavra do Senhor, gostar da Bíblia, gostar de estar sempre estudando a palavra do Senhor. Por quê? Porque você tem este privilégio de ler a Bíblia, né? Em coisas que em muitos países a Bíblia está sendo, muitos estão escondendo a Bíblia é proibida de muitos irmãos e crentes ou não crentes manuseá-la. Por quê? Por causa da perseguição. Então, você que está aqui no Brasil, sinta-se agradecido a Deus pelo privilégio que o Senhor está lhe dando para você conhecer a Bíblia, estudar teologia, aprofundar-se nas Escrituras, enfim. Fique à vontade para estudar a palavra do Senhor, mas estude. Bem, temos aqui algumas conquistas oriundas da salvação. Muitas conquistas, não todas, mas algumas aqui. Conquistas que podemos dizer oriundas da salvação, isto é, derivadas, originárias, resultantes da salvação através de Cristo. Por exemplo, vida plena. Temos alcançado vida plena através dessa paz que o Senhor nos deu. A própria paz, então vida plena, paz, alegria. Tanta gente triste aí, tanta gente decepcionada com o mundo. Nós, claro, nossa esperança não está nesse mundo, mas nós, apesar dos pesares, apesar deste mundo estar em plena confusão, o Brasil aí, tantas falcatruas, tantos desmantelos, nós temos paz, nós temos alegria, o nosso coração é um coração feliz, o coração alegre. Por quê? Porque temos a presença de Cristo. Então, vida plena, paz, alegria, misericórdia, graça e bondade
são coisas que nós podemos desfrutar. E isso provém de onde? Do milagre da salvação. Tudo bem? Vamos prosseguir? Vamos ao nosso primeiro tópico. Neste primeiro tópico nós teremos 3 subtópicos. O primeiro tópico é o conceito bíblico de salvação. Primeiro tópico, o conceito. O segundo, salvação no Antigo Testamento e salvação em o Novo Testamento. Apenas esses 3 subtópicos. Vamos ao primeiro. O conceito bíblico de salvação. O conceito. A definição bíblica de salvação. Talvez se você procurar um Aurélio ou outro dicionário, você não vai encontrar o perfeito conceito, o conceito certo acerca de salvação. Mas a Bíblia mostra, e não só mostra, como exemplifica, mostra a verdade escriturística da salvação através das suas páginas da Bíblia. Então, a definição bíblica de salvação. O significado bíblico de salvação compreende. Então, este termo salvação, com relação à Bíblia, tem vários, podemos dizer, sinônimos ou significados. Por exemplo, a salvação ela pode compreender a cura, a redenção, remédio, completude, inteireza, integridade, saúde física, mental e emocional. Então, tudo isso podemos definir como um significado ou significados bíblicos acerca de salvação. Compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. Bem, agora o sentido espiritual do termo. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação por nós. Isto é, Ele foi o perfeito sacrifício. Ele morreu por nós. Para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados, nós voltássemos à comunhão que o homem perdera lá no Éden com Deus. Então Cristo, Ele tornou-se no sentido de nos substituiu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sentido espiritual do termo significa, essa salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecado. Isto é, Ele ocupou o lugar, ocupando o lugar dele na cruz. Isto é, está no passado. Então, quando Cristo ocupa o nosso lugar, nós que deveríamos ser mortos por causa dos nossos pecados, nossos delitos, a alma que pecar esta morrerá, Jesus como Cordeiro de Deus, Ele estando ali cravado na cruz, Ele ocupa o seu lugar como Cordeiro de Deus. Isto está no passado. Agora, quando Ele ocupa, e Ele ocupou este lugar, morreu naquela cruz, esta obra da salvação, que foi a expiação na cruz do Calvário com o derramamento do seu sangue, Ele nos regenerou e nos santificou. Isto é algo presente. Então todo pecador que aceita Jesus, ele é automaticamente, podemos assim dizer, mesmo por força de expressão, ele é regenerado e santificado. Claro, isto é um processo paulatino, diário, de obediência ao Senhor. E qual é o intuito desta morte de Cristo, desta regeneração, desta santificação que Ele nos proporcionou? O intuito é um dia nós sermos glorificados, isto é, nosso corpo, nós temos promessa de que o nosso corpo será transformado, isto é, um corpo pleno, um corpo perfeito agora, não mais sujeito às mazelas da vida. O fundamento da salvação, isto é, a explicação, o motivo da nossa salvação, a salvação, ela só é possível por causa de quem? Por causa da obra de Cristo, por causa de Jesus. Os méritos são de Jesus, foi Ele que morreu por nós. Então todos os méritos, todas as dádivas, todas as glórias, todo o reconhecimento sejam então a Ele atribuídas. E ela foi consumada na cruz. Se nós lermos Hebreus 2, verso 10, eu vou ler aqui. Aliás, já adianto para os irmãos que todos os textos que eu vou ler nesta ministração são textos extraídos da Nova Versão Internacional. Então vou adotar aqui como a versão, para não estar usando mais de uma,
já estou de antemão já adiantando para os irmãos. Então vou ler Hebreus 2, verso 10, vai nos mostrar que esta salvação, ela foi mediante o sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário, porque ele é o autor desta perfeita salvação. O texto de Hebreus 2, verso 10 diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento. Então, mediante o sofrimento de quem? De Jesus, o autor da salvação deles. Então, o texto está nos mostrando que foi mediante o sofrimento de Jesus que esta salvação Jesus conquistou para nós, através da sua morte, do derramamento do seu precioso sangue. Ele nos conquistou para Deus através deste seu sacrifício. E tem outro texto aqui, se o irmão ou o professor quiser anotar, não consta na lição, mas eu trouxe aqui outro texto que vai nos mostrar que nós tínhamos uma dívida para com Deus, essa dívida é impagável, e com a morte de Jesus, esta dívida, ela foi plenamente anulada, cancelada. O texto está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que assim expressa: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então esta dívida era algo contrário a nós. Por quê? Porque ela nos acusava, ela nos mostrava que tínhamos um débito impagável diante de Deus. O que foi que Jesus fez? E aí o texto prossegue, o texto aqui paulino: ele a removeu pregando-a na cruz. É como se Jesus chegasse na cruz, pegasse aquela promissória, pegasse aquele documento que realmente atestava que nós éramos devedores de Cristo, não é, de Deus, e ali pregasse isso ali na cruz do Calvário, né? E como se ele dissesse: pronto, está tudo pago, eu paguei com meu precioso sangue. Foi isso que Jesus fez. Então, o fundamento da salvação nossa está na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Agora, podemos entender o sentido funcional do termo, ou seja, o sentido prático do termo. No sentido prático, a salvação significa livramento da condenação eterna. Então, no sentido prático, coloquei aqui como sentido funcional, que é a mesma coisa de sentido prático, a salvação significa livramento da condenação eterna. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, mas graças a Deus que ele morreu para nos salvar, nós iríamos ser eternamente condenados e de lá não sairíamos. Mas graças à fidelidade do Senhor Jesus, ao plano perfeito do Senhor nosso Deus, isto foi consumado. Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna. Ainda no sentido funcional ou no sentido prático, isso trouxe o quê? Um apaziguamento e felicidade de vida de quem aceita Jesus como seu Salvador. Então, se hoje as pessoas estão tirando sua própria vida, pessoas estão se matando, se enforcando, aliás, não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas estão tirando a própria vida de si, é porque essas pessoas não são felizes, elas precisam conhecer o Senhor Jesus. Então, com esta morte do Senhor Jesus, no sentido prático, funcional, salvação significa apaziguamento e felicidade na vida. Agora, o importante aqui, nós falamos aqui, eu falei sobre livramento da condenação eterna. Você está lembrado daquele texto quando o Senhor mandou anjos retirarem ali, para retirar Ló e sua família ali de Sodoma e a cidade? Se não fosse a mão de Deus, Ló também seria morto ali, queimado, vivo, com certeza. Então aquele mesmo Deus que nos faz promessas de livramento, né, foi aquele mesmo Deus que tirou Ló daquela morte certa. Então o mesmo Deus que livrou Ló do fogo de Sodoma é o mesmo que nos livrará da condenação eterna. E para isso eu trouxe aqui um texto, se você quiser anotar, 2 Pedro 2:9, o texto diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. O texto aqui na Nova Versão Internacional. Então, amados, a salvação alcançada por Cristo para nós, ela nos livrou da condenação eterna. Deus tem todo o poder de livrar qualquer pessoa da condenação eterna, desde que o pecador arrependa-se, aceite Jesus. E aqui está um exemplo prático de uma salvação do fogo, né? A cidade de Sodoma foi destruída
Se não fosse a mão de Deus, certamente Ló seria ali mais um cadáver ali que teria tombado ali, morto. Bem, meus irmãos, agora, importante é este compartilhamento e implantação, né? Então essa pessoa que aceitou Jesus agora é uma nova criatura. Por isso deve se esforçar para compartilhar a sua experiência, compartilhar o evangelho, usar as redes sociais, pregar aí nas evangelizações. Enfim, nós precisamos realmente implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Precisamos anunciar no rádio, na televisão, nas redes sociais. Meu irmão, use o seu smartphone, use o seu tablet, seu computador, coloque à disposição do Senhor, deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo, deixa Deus usar você. Por quê? Porque você é uma pessoa que foi alcançada, perdoada, está vivendo um processo de santificação e o seu testemunho pessoal de vida é muito importante. Tudo bem? Vamos prosseguir. Agora vamos ao segundo subtópico, ainda no tópico primeiro, salvação no Antigo Testamento. A Bíblia vai nos mostrar a partir de agora, lógico que você que lê a Bíblia sabe disso aqui, o processo da salvação é algo que começou no Antigo Testamento, veremos aqui vários exemplos sobre essa questão. Salvação no Antigo Testamento. E aí quero começar com particularidade desta salvação. Particularidade desta salvação. Muito bem. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós veremos que por várias vezes Deus livrou o seu povo, né, de escapar ali das mãos dos inimigos, sejam filisteus, gigazeus, heveus, heteus, jebuseus, tanto povo ali que oprimiram Israel. E sempre o Senhor, na medida do possível, quando Israel arrependia-se, quando Israel voltava-se para Deus, o Senhor sempre ali dava livramento a seu povo. Chegou o momento que Deus não suportou mais e permitiu que o povo fosse para o cativeiro, né, o cativeiro da Síria, e posteriormente Judá para o cativeiro na Babilônia. Mas, a princípio, podemos dizer que no Antigo Testamento a salvação ela está relacionada ao escape das mãos dos inimigos. E também está relacionado com a libertação da escravidão. Lembra-se que Israel estava no Egito, ali 430 anos, ali o povo, naquela nação escrava, né, um povo escravo ali. Portanto, mas o Senhor libertou o seu povo ali com mão forte, usando Moisés. Então, salvação ela está relacionada com o escape das mãos dos inimigos, está relacionada também com a libertação da escravidão e também ao estabelecimento de qualidades morais. Deus estabeleceu qualidades morais para seu povo na entrega da lei, e a finalidade da lei era isso, para que as pessoas vivessem bem com o próximo e vivessem bem com Deus, né? Então, já vimos aqui que as particularidades desta salvação está relacionada com o escape das mãos dos inimigos, a libertação da escravidão e também ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor, conforme Isaías 33, versículos 22 a 24. Bem, algumas circunstâncias dos livramentos, e aliás foram inúmeras as formas, as maneiras como Deus livrou o seu povo. Então, circunstâncias dos livramentos. Nesta perspectiva, segundo o comentarista coloca, nessa perspectiva diante das calamidades naturais. Por exemplo, Deus ele deu muito livramento a seu povo, Deus através do homens como Moisés, como Elias, enfim, como outros, Eliseu, enfim, não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas Deus sempre procurou preservar Israel. Você deve estar lembrado daquela situação, né? Aqui, como o autor colocou, calamidades naturais, Deus dando livramento ali diante dessa circunstância natural. Por exemplo, o povo quando saiu no deserto, depois que saíram ali do Egito, eles chegaram em determinado lugar, e este lugar é um lugar onde tinha água, e ali, mas aquelas águas eram amargas. Se você ler Gênesis 15, 25, você verá que aquelas águas eram amargas, isto é, impróprias para o consumo humano. Mas aí o Senhor mostrou a Moisés um arbusto, Moisés coloca esse arbusto dentro daquela água e aquelas águas tornam-se potáveis, isto é, águas agora que poderiam ser bebidas pelo povo. Então, isso foi um livramento que o Senhor deu, né? Não deixa de ter sido de ser uma salvação, né? Salvou aquelas águas daquele gosto amargo e aí seu povo ali, o povo de Deus, bebeu. Como também das perseguições, o Senhor livrou seu povo ali nessa circunstância de perseguição. E aqui o autor coloca Juízes 15 e 18, mas eu quero ler um texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3, que ali vai nos mostrar Davi. Davi foi um homem muito perseguido por seus inimigos.
foi um homem que teve muitas conquistas, mas um homem muito perseguido que tinha muitos inimigos. E Davi, como ele confiava muito no Senhor, na proteção do Senhor, no livramento do Senhor, ele assim se expressou. Isso está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 20, 2 Samuel 22, verso 3. Davi assim disse: o meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Não sei se você contou, mas 5 vezes aqui, em 5 ocasiões, nesse texto aparece o pronome possessivo meu. Então Davi está dizendo, ele diz: meu Deus, meu escudo, meu poderoso Salvador, minha torre alta, meu abrigo seguro, meu Salvador. O que Davi estava dizendo aqui? Ele estava mostrando que Deus de fato era o Salvador de Davi. E claro, de Israel também. Então Davi se expressa dessa forma. Deus também libertou seu povo da escravidão. Lógico, já falamos aqui da escravidão do Egito. Das doenças, inclusive. Enquanto as pragas estavam ali alcançando o Egito, na terra de Gósen, ninguém ali foi acometido de enfermidade alguma. Na praga das úlceras, o povo de Deus ali, ninguém foi atingido. Não é? Enfim, foram muitos e muitos livramentos. Livramento de morte. Quantas e quantas vezes Deus livrou Israel de morte, né? Os patriarcas, podemos dizer, e outros personagens de morte. Lembra-se no dia em que o Senhor enviou o anjo da morte ali na 10ª praga sobre o Egito? Pois é, o anjo da morte passou sobre o Egito, os primogênitos dos homens, das famílias e dos animais, todos morreram, porém na terra de Gósen nem um cão latiu. Isto é o quê? É livramento que Deus deu a seu povo. Então, amados, essa questão da salvação é algo bastante comum, bastante patente no Antigo Testamento. Vemos Deus ali livrando seu povo, livrando das doenças, livrando da escravidão, livrando das perseguições, fazendo os milagres ali portentosos, isto é, o cuidado de Deus. Então Deus é especialista em salvar, de várias maneiras. Há um texto aqui que o autor colocou: o Altíssimo prometeu salvação a seu povo no sentido de libertá-lo. Existe a salvação também no sentido de libertá-lo, né? Da opressão, como ele libertou Israel da opressão egípcia, conforme Êxodo 14, verso 13 e 15, verso 12 e 13. E também promessa de livrá-lo e curá-lo, conforme Isaías 38, 16 e 58, 8. Bem, agora é interessante é isso aqui. O apogeu da salvação no Antigo Testamento. Qual foi ali o cume, o topo, o pináculo, o ponto maior acerca da salvação? O que foi? Está aqui. O autor, ele menciona aqui, que se deu com a profecia de Isaías. Lembre-se que Isaías era o profeta messiânico e ele profetizou acerca não só da vida ou da vinda do Messias, como também da sua morte, né? A morte do servo sofredor do Messias. Se você ler Isaías 53, você verá que o Messias ali ele sofre, mas o Messias triunfa. Mas não foi só Isaías que profetizou acerca da vinda do Messias, acerca deste prometido. Não, Moisés já tinha profetizado também, não é? Que eles iriam, após Moisés viria alguém mais poderoso do que ele, não é? E este alguém era Jesus, um profeta muito mais poderoso do que ele, e o povo de Israel deveria ouvi-lo. Infelizmente Jesus veio e poucas pessoas ali ouviram o Senhor Jesus Cristo, né? Não deram ouvidos ao Senhor, praticamente ali a cúpula, os religiosos da época do Senhor Jesus. Agora, é interessante que vamos falar aqui sobre os sacrifícios e o único. Os sacrifícios e o único. Nós vimos que já falamos aqui sobre livramento de Israel, Deus dando livramento a seu povo. E o Antigo Testamento, ele é muito interessante, nós conhecemos o Antigo Testamento. Tem crente que não quer estudar o Antigo Testamento, porque não, o Antigo Testamento era a época da vigência da lei, mas é muito interessante e fundamental que todo crente ele valorize o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é a sequência do Antigo Testamento. Então vale a pena ler o Antigo Testamento para você entender. Por exemplo, a questão dos sacrifícios. Nós sabemos que Deus estabeleceu leis e nas suas leis estava previsto ali a situação do pecador, quando cometesse os pecados ali, oferecesse um animal em sacrifício, ou vários animais, dependendo das posses da pessoa, não é? Claro. Então,
Eu coloquei aqui os sacrifícios e o único, isto é, e se você, meu irmão, quiser realmente ser uma pessoa, um especialista sobre sacrifício, é claro, você não é levita, você não é da família de Arão, mas se quiser realmente estudar bem a fundo a questão do sacrifício, você deve ler o livro do Levítico. Então, voltando aqui. Então, o Antigo Testamento, ele apontava para o sacrifício dos animais. Os animais substituíam os seres humanos. Aliás, é importante que se diga que eram animais, lógico, inocentes. Quem pecou realmente era a pessoa, o ser, o pecador, o homem ou a mulher. Porém, o animal deveria ser sacrificado. Então, o Antigo Testamento está cheio disso aí. Se você ler o Levítico, você vai constatar que Deus havia estabelecido animais para morrer pelo pecador. Agora, o sacrifício de Jesus, voltando aqui, os sacrifícios foram muitos, vários sacrifícios. Porém, chegou um momento, e esse momento é o ápice do sacrifício, quando o próprio Filho de Deus, Jesus, ele é o próprio sacrifício. O próprio Senhor Jesus é sacerdote do seu próprio sacrifício. Então, o texto vai nos mostrar que Jesus fez um sacrifício substitutivo. Aonde? Na cruz do Calvário. É interessante aqui, e temos dois textos, Hebreus 10, 11 e 12, vamos ler esse texto, para mostrar realmente este sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, verso 11 diz: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Então isso era algo diário. Todos os sacerdotes estavam lá, oferecendo sacrifício, algo diário. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, sempre os animais, que nunca podem remover os pecados. Interessante que os sacrifícios eles não removiam os pecados, apenas cobriam os pecados, mas não removiam. O verso 2 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer, isto é, este quem? Jesus. Quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então note e veja que salvação maravilhosa. Os animais substituíam seres humanos, mas eram sacrifícios, podemos dizer assim, imperfeitos, porque de fato não perdoavam os pecados, apenas cobriam. Porém Jesus, quando veio, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo foi para a cruz, foi pregado, entregue pelos inimigos, mas a Bíblia nos mostra que, conforme Isaías 53 e outros textos, que ele realmente era e é o Cordeiro de Deus, precisou ir para a cruz. E com este sacrifício de Jesus, agora todos os demais sacrifícios estão anulados, foram anulados, não é mais necessário haver esses sacrifícios. Por quê? Porque eram sacrifícios imperfeitos, sacrifícios que realmente o inocente morria pelos que persistia. Tudo bem? Vamos continuar. Muito bem. Importante ainda destacar ainda sobre essa morte de Jesus é que a morte de Jesus não foi uma fatalidade. Alguém pode achar que Jesus foi uma fatalidade. Não foi, né? Deus não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa. Aliás, Jesus por 3 ou 4 vezes ele já tinha vaticinado com os seus discípulos, dizendo que ele iria para Jerusalém e ali seria entregue, seria ali escarnecido, né? Iria para a cruz, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar, como de fato ressuscitou. Então a morte de Jesus não foi uma fatalidade, e sim algo previsto nas Escrituras. Por último, o senso do sacrifício, né? Isto é, qual é a razão, qual o sentido do sacrifício? Então o sacrifício era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado. Alguém tinha que pagar por isso aqui. Deus não ia deixar, Deus por ser santo não ia deixar o pecado assim impunível. Não, Deus ele queria uma sanção para o pecado, e a sanção era um inocente morrer pelo culpado, como de fato acontecia no Antigo Testamento. Aliás, podemos dizer, era uma morte não merecida, né? Porque o animal não tinha culpa nenhuma de o pecador cometer o pecado, mas era algo que, este sacrifício dos animais era algo aceito por Deus, né? Deus aceitava esse sacrifício, e a finalidade era remir os nossos pecados, conforme Hebreus 9, 22. E de fato eu vou ler esse texto aqui. De fato, segundo a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Jesus precisou morrer. Por isso que Jesus precisou derramar o seu sangue. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus ele não poderia morrer enforcado, porque não haveria o derramamento de sangue. Mas como ele era o cordeiro, e o sangue do cordeiro deveria ser aspergido, deveria ser, no caso, ser morto, né? Perfurado, Jesus assim foi, com as suas mãos pregadas na cruz, seus pés, e uma lança furou o seu lado. Então, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, mas Jesus morreu para nos salvar, porque ele é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prossigamos, perdão. Ainda dentro do conceito bíblico de salvação, nós veremos agora salvação em um Novo Testamento. Já vimos salvação no Antigo Testamento, agora salvação em o Novo Testamento. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu coloquei, a obtenção da salvação. Se você perguntar a um atleta, esses atletas famosos, atletas, um campeão olímpico, por exemplo, e você disser para ele, como é que você conquistou, como você obteve essa sua vitória? Ele vai dizer que ali tudo foi fruto do seu esforço pessoal, foi fruto do seu preparo, não é? Muitas vezes abdicando de horas de lazer com a família, se sacrificando. Para quê? Porque ele tem um objetivo. Qual era o objetivo? Ser um campeão olímpico. Então os méritos eram dele. A salvação, ela é totalmente diferente. Ninguém pode se gloriar da sua própria salvação, mesmo porque ninguém se salva por si mesmo. A nossa salvação, os méritos da nossa salvação pertencem somente ao Senhor Jesus Cristo. Então, a obtenção da salvação. A salvação não é alcançada por mérito humano, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11. Por quê? Esse texto diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então é a graça de Deus. Os méritos pertencem ao Senhor. Por quê? Porque ela foi e é oferecida por Deus. A salvação, ela é obtida através da graça de Deus. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai ver, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, nenhum ser humano, por mais famoso que a pessoa seja, por um pregador aí de renome, bem conhecido, nenhum crente em Cristo, ele deve se vangloriar da sua salvação, mas sim atribuir tudo a Cristo. Como Paulo dizia, né? Se eu tenho alguma coisa de que me glorio-me na cruz de Cristo. Então tudo foi Cristo que providenciou para nós. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Então esta é a condição, podemos dizer, a condição sine qua non para alguém obter a salvação é a pessoa sendo alcançada pela graça de Deus. Se não for a graça de Deus, para nos mostrar que nós somos um pecador e precisamos do perdão de Deus, nós não iremos a lugar algum. Então, a condição sine qua non, a condição sem a qual ninguém irá ao céu, né? Se ninguém passar pelo processo da salvação, se o pecador não aceitar Jesus, né? Ele não vai para o céu. Só vai para o céu se realmente fizer as pazes com Deus, né? Através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, extensivo a todo pecador. Bem, agora interessante aqui eu coloquei como a comunicação paulina. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele vai esclarecer mais ainda a respeito da salvação, deste termo salvação. Então, você pode ler as 3 epístolas de Paulo. Paulo está tratando sempre, de vez em quando ele volta a esse tema, falando a respeito desta salvação em Cristo Jesus. Há um texto de Gálatas capítulo 2, versículo 16, escrito por Paulo, claro, ele diz, vamos ler esse texto, mas é um texto que vai nos mostrar que essa dádiva, essa dádiva chamada salvação, ela não ocorreu por intermédio da lei e nem por esforço humano, né? Mas única e exclusivamente pela graça divina. Vamos ler o texto de Gálatas 2,16, é o texto que diz assim, sabemos que ninguém é justificado
pela prática da lei. Paulo muito incisivo quanto a isso. Ninguém é justificado pela prática da lei. Olha como Paulo mudou, né? Jesus mudou Paulo ali no caminho de Emaús. Então a vida de Paulo, mas Paulo antes cria nisso. Ele achava que um pecador era justificado pela prática da lei. Com o conhecimento, com a revelação de Cristo na sua vida, aí a coisa mudou. Não é isso que Jesus fala na nossa... Não foi isso que Jesus fez na nossa vida? Pensávamos em tantas coisas, e essas coisas, na maioria das vezes, estavam erradas. Por quê? Porque só Jesus é que realmente esclarece a nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Voltando aqui ao texto. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Só mediante a fé, meu irmão. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Então Paulo aqui bem contundente, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então Paulo foi muito claro, muito categórico, mostrando aqui que a salvação ela só é obtida, o pecador só é justificado pela fé em Cristo. Por quê? Porque segundo a lei não vai justificar ninguém. Bem, qual é a atitude do homem diante dessas declarações? O que é que o homem deve fazer diante desta salvação dada por Cristo ali no Novo Testamento? O que é que o homem deve fazer? O homem deve, pela fé, confiar em Cristo. É preciso que aquele que realmente aproxima-se de Cristo, crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, abandonar toda a sua vida pregressa, a vida de pecados, e agora viver em novidade de vida. Então, a atitude do homem, pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo. Para quê? A fim de que seja redimido, isto é, justificado por meio de sua crucificação. Qual crucificação? A crucificação de Cristo. Bem como permitir que seja santificado até o fim. O pecador precisa permitir que o Espírito Santo faça uma obra totalmente redentora no seu coração. Deus, é claro, Ele deu o livre-arbítrio aos seres humanos, a mim e a você, mas nós é que devemos permitir que o Espírito Santo faça a obra regeneradora em nossos corações. Por isso que o Espírito Santo, Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos nele moradas, isso é, no coração regenerado. Se uma pessoa fecha-se para a voz do Espírito, que muitas vezes, quando a gente comete pecado, por exemplo, o Espírito Santo vai lá e nos mostra que realmente nós pecamos. Se você for uma pessoa, irmão, que tem comunhão com Cristo e quer ir para o céu, você arrepende, sente tristeza pelo pecado, confessa o pecado, e assim deve ser, né? Então, o que é que o pecador precisa? É permitir que ele seja santificado, isto é, que o Espírito Santo faça realmente algo extraordinário na sua vida. Agora, é claro que nós, com a orientação do Espírito Santo, cabe a nós aceitar ou não essas orientações. O bom é que nós aceitemos. Quando nós não aceitamos e deixamos o velho homem vir à tona, e aí a gente só comete coisas erradas. Então, o pecador que aceita Cristo realmente de coração, a atitude do homem deve ser uma atitude de esperança. Esperança por quê? Porque nós temos promessa de ressurreição. Jesus não ressuscitou? Ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados. Olha o que o texto diz aqui para nos mostrar a segurança de Cristo, em que Ele conquistou realmente a salvação para nós. Veja o que diz o texto de Romanos 4, 25, diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Mais uma vez mostrando Jesus aqui, fazendo a expiação por nossos pecados. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus, se Ele tivesse apenas morrido na cruz do Calvário, Ele não iria nos justificar, mas Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, Ele nos justificou. Bendito seja o nome do Senhor. Então vimos a atitude do homem. Agora, a atitude divina. Essa atitude divina é interessante porque ela é advinda da consequência da decisão humana. Então, ainda que o pecador mereça, não mereça essa salvação, né, por intermédio do Filho de Deus, o Pai justifica, Deus perdoa o pecador e reconcilia este pecador para com Ele. Romanos 11, verso 11 é aquele que diz, mediante quem recebemos agora reconciliação. Então, a atitude divina seria punir o pecador, mas o pecador agora tem um advogado, que é Jesus Cristo, não é? E este pecador, confessando a Jesus como seu Salvador, este pecador, ele é justificado e perdoado mediante a salvação, mediante esta confissão que Jesus Cristo é seu Salvador.
E ainda falando sobre a atitude divina, Deus, além de justificar e perdoar o pecador, ele ainda adota esse pecador na sua família. Gálatas 4, verso 5, quando o texto diz para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus adota este pecador na família, né? E ainda, além disso, ele sela com o Espírito Santo. Olha que promessa, selar com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1, verso 13. E ainda, Deus ainda faz dele, além disso tudo, faz dele uma nova criatura. E agora este pecador, agora regenerado, vai viver em novidade de vida. Porque 2 Coríntios 5,17 é aquele texto que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O outro texto diz, outra versão, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Então, o pecador que aceita Jesus, ele é justificado, ele é perdoado, ele é reconciliado com Deus, ele é adotado na família de Deus, ele é selado com o Espírito Santo e ele faz parte, agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda nesse tópico, o credenciador da salvação. Então, o Espírito Santo ele é de veraz importância na vida do salvo, da pessoa salva. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai nos capacitar, nos qualificar para que nós possamos desfrutar da salvação, vivendo em santidade. Isso é muito importante. Então, o Espírito Santo, ele capacita o crente a viver em santidade. Se não fosse o Espírito Santo, meu irmão, nós não viveríamos, nós não procuraríamos viver em santidade. O que nos faz, o que nos repele do pecado, o que nos faz assim, o pecado abominável diante de nós, é a presença do Espírito Santo, é o temor a Deus que nós temos. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está presente na nossa vida. Isto é promessa de Deus. Então, este credenciador, que é o Espírito Santo, que qualifica o crente, ele mortifica o crente, ele mortifica a força do pecado no crente. Por isso o crente deve se abster de certas práticas que o mundo está oferecendo, o crente deve abster-se dessas coisas. Por quê? Porque são coisas que trazem condenação. E o Espírito Santo ele faz uma obra tão perfeita que a finalidade dele também na vida do crente é assemelhar o crente com Cristo. A vida do crente, assim como Paulo disse, não mais o judeu, mas Cristo vive em mim. Paulo chegou a uma forma de entendimento, o Espírito Santo tinha uma real presença na vida de Paulo, que ele chegou a dizer isso, não mais o judeu, mas Cristo vive em mim. Isto é como se ele dissesse, olha, não são mais os meus desejos que devem imperar na minha vida, e sim as vontades de Cristo, ou a vontade de Cristo. Então o Espírito Santo, além de nos assemelhar com Cristo, ele nos torna nascidos de novo, verdadeiramente nós nascidos de novo. O que é que nós devemos fazer? Esperar com confiança pela salvação plena e gloriosa. Então, o Espírito Santo está no nosso coração. O que nós devemos fazer é esperar com paciência por esta plena e gloriosa salvação. Eu disse, pastor, mas o senhor não está falando da salvação? Estou falando de salvação. Mas lembre-se que o último estágio da salvação, nós já vimos isso em lições passadas, é a glorificação do crente, isto é, quando o crente tiver o seu corpo transformado. Há um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Então, promessa aqui, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. É uma promessa aqui paulina, dada pelo Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, terminamos aqui este primeiro tópico. Nós vamos apenas ler a síntese do tópico. O conceito bíblico de salvação diz respeito à redenção da humanidade. Prossigamos. Vamos ao nosso segundo tópico. A importância da doutrina da salvação. Veremos a grandeza da salvação, para compreender o que Jesus fez, muito importante, e para se apropriar dos benefícios da salvação. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Primeiro subtópico, a grandeza da salvação. Um instantinho aqui.
a grandeza da salvação. Primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção dos nossos queridos irmãos, interesse pela verdade. Todo crente verdadeiro que aceita Jesus como seu salvador pessoal, deve ser um crente que deve viver em novidade de vida, um crente interessado em conhecer mais e mais aspectos da sua nova vida de crente, aspectos concernentes à sua vida em Cristo. Então, interesse pela verdade. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Aqui está a palavra do comentarista da lição, ele coloca isso muito importante. Então, o crente em Cristo, ele, no momento da conversão, ele faz uma ruptura com a velha vida, né, a vida pregressa. Agora ele está vivendo em novidade de vida e, por estar vivendo em novidade de vida, é necessário que ele tenha o desejo de conhecer mais e mais a fundo as verdades acerca de Deus, do plano da salvação, acerca de Jesus, da doutrina. Isso é muito importante. Há um texto em que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que assim expressa: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, isto está na NVI. Então, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos esses homens cheguem ao conhecimento da verdade. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos, não sei quais os motivos, que não participam da escola bíblica dominical, não tem interesse em aprofundar-se nas escrituras, não tem interesse em fazer um curso teológico, seja presencial, seja por correspondência, né? Hoje tem curso bíblico até em computador, pessoas que ainda, né, não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu para julgar, mas muitos irmãos, Deus quer usá-los muito mais, mas alguns irmãos não ainda se despertaram para o cumprimento desse texto aqui, quando eles cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, conhecimento pleno da palavra do Senhor. Inclusive há um texto aqui que eu trouxe aqui, que não consta na lição, está em Hebreus capítulo 10, versículo 26, meu irmão. Muito interessante esse texto, por quê? Porque à medida que nós conhecemos a palavra do Senhor, e é bom que nós conheçamos a palavra do Senhor, é claro que quanto mais conhecimento, mais Deus pode cobrar de nós. E o texto diz assim, ó, veja só, isso aqui é interessante porque vai nos mostrar que a vida do crente não pode ser uma vida de hipocrisia, mas uma vida prática, com testemunho autêntico. Olha o que diz o texto em Hebreus 10, 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Né? Uma pessoa que já foi esclarecida, leu a Bíblia, foi regenerada, quem sabe até batizada com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, mas essa pessoa resolveu pecar deliberadamente, depois que foi iluminada pela verdade. Esta pessoa está tornando torna vão o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não resta mais nada para a pessoa agora. Porque Jesus é o perfeito sacrifício. Aí a pessoa resolve, conheceu Jesus, conheceu a verdade, e resolve agora a voltar à sua vida de outrora, não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque esta pessoa agora está praticamente, digamos assim, até apostatando da fé, abusando desta graça que uma vez lhe foi dada. Bem, é interessante que a respeito ainda da grandeza da salvação, além do interesse pela verdade, que todo crente deve ser interessado pela verdade, quando a Bíblia fala, quando o autor coloca interesse pela verdade, é a verdade escriturística, a verdade na palavra do Senhor. Quais são essas verdades salvíficas? Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação. Lembra de Efésios 6,17? Ou seja, proteger a nossa mente com as verdades salvíficas. Hoje o mundo vive num relativismo, hoje muitas práticas que contrariam a palavra de Deus querem colocar em prática, né? Casamento aí de pessoas do mesmo sexo, pessoas agora, o próprio Ministério da Cultura, distribuindo camisinha nas escolas para os alunos, cartilhas ensinando as crianças desde a mais tenra idade a fazer sexo. Isto é, o mundo hoje está em plena confusão. O relativismo está aí hoje imperando, mas a gente sabe que tudo que está na Bíblia, a Bíblia ela é atemporal, a Bíblia supera todas as culturas, ainda que os homens criem leis para colocar certas práticas, se essas práticas contrariar a palavra de Deus, nós os crentes em Cristo preferimos a palavra do Senhor. Então,
é algo muito presente hoje no nosso Brasil, essas questões, né, que querem denegrir a palavra do Senhor, querem ir contra a palavra do Senhor. Bem, isso nada mais, nada menos é do que as ofensivas do diabo. As ofensivas do diabo. Mas graças a Deus que nós estamos livres destas suas influências. Não estamos livres de tentações, mas das influências estamos livres, porque fomos iluminados através do Evangelho de Cristo. E ele coloca, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca nos colocar dúvidas. Satanás sempre procura colocar dúvida no coração do homem, da mulher. Não foi assim no jardim? Ele chegou para falar com Eva, dizendo que se Eva comesse daquele fruto, seria semelhante ao Altíssimo, né? A Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, enganou a mulher realmente foi enganada, e ali a mulher e o homem, Adão e Eva, pecaram. Bem, fundamentos doutrinários. É importante, muito importante, que nós, crentes em Jesus, pastores, obreiros, alunos, professores, todo servo de Cristo, ele conheça os fundamentos doutrinários expressos na Bíblia. Alguns, por exemplo, nós não podemos deixar de entender a respeito da propiciação, da expiação, da adoção, da regeneração, da santificação, do perdão. Tudo isso faz parte da nosso cômputo doutrinário, podemos dizer assim, entender. Então, precisamos entender isso aqui, definir isso aqui, não vamos entrar em detalhes, mas senão a aula vai se prolongar. Mas todos o crente em Cristo precisa conhecer não só a salvação, como os aspectos desta salvação. O segundo subtópico, para compreender o que Jesus fez. E aí eu coloquei a extensão da salvação, isto é, a abrangência da salvação. Então a salvação, ela abrange todas as dimensões da vida do crente. A salvação alcança todas as dimensões da vida do crente, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo, né? A salvação não é algo assim difícil de se alcançar. Basta o quê? O pecador reconhecer que falhou, que é um pecador, precisa do perdão divino, e aí aceitar Cristo como seu Salvador. Romanos 10:10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, é claro que a salvação muitas vezes inclui, isso é um processo lento, no sentido de a salvação ela é paulatina, cada dia mais nós vamos nos aperfeiçoando, às vezes nós pecamos, devemos pedir perdão a Deus, nos arrependermos, né? E prosseguindo sempre avançando para frente. Ele coloca aqui, muitas vezes seu processo é lento e requer compreensões maiores. Então a salvação, muita gente hoje discutindo aí a questão muitas questões teológicas, mas às vezes são questões que as pessoas às vezes estão perdendo tempo falando a respeito da salvação. Será que a pessoa que uma vez aceitou Jesus está salva para sempre? Será que Deus não impõe condições? É claro que Deus impõe condições. Quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, isto é, alguns não irão perseverar. Não vamos entrar mais em detalhe, porque a lição mais à frente nós vamos falar a respeito dessas questões. Bem, o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, nós temos muitos desafios, principalmente nos dias de hoje. Aqui já falei sobre o relativismo. Então, o conselho aqui de Paulo, em Efésios 4:12, é a questão deste aperfeiçoamento. O que é que Deus quer de nós? O que é que Jesus quer de nós? Que é o nosso aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que o Senhor quer que os obreiros do Senhor tenham a vida íntegra, realmente uma vida pautada na palavra, com responsabilidade, com testemunho. Por quê? Porque o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério. Homens que devem estar à frente não devem ter uma vida dupla. É crente na igreja, mas em casa não é crente. É crente na igreja, mas no trabalho não é crente. A gente precisa ser crente em todos os lugares. Bem, então Paulo, aqui em Efésios 4:12, verso 12, mostra-nos aqui a questão do aperfeiçoamento dos santos. Há outros textos que não constam na lição, se você quiser anotar, outros textos que falam sobre a questão do aperfeiçoamento dos santos. Por exemplo, 2 Coríntios 7, verso 1, 12:9, 13:9, Hebreus 10:14, Hebreus 11:40. Essa questão do aperfeiçoamento dos santos, eu me lembrei que quando estava preparando essa lição, me lembrei daquela
de Paulo, né? Paulo ali orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, orando ali, intercedendo ali, e chegou o momento que Jesus chegou para ele e deu um recado para ele ali, né? E o recado foi esse aqui, ó, 2 Coríntios 12, verso 9. Jesus disse: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Jesus quer o aperfeiçoamento nosso. E ele diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Então, meu amado irmãos, a nossa vida é uma vida de aperfeiçoamento. E mesmo nós sendo pessoas falíveis, falhas, a perfeição de Cristo faz uma obra completa na nossa vida. Nós que somos imperfeitos, através da obra do Senhor Jesus Cristo, dessa graça que Paulo diz, quando Jesus diz, minha graça é suficiente, este poder de Jesus nos aperfeiçoa. Mesmo nos momentos de fraqueza, a graça do Senhor está trabalhando em nossa vida. E por último aqui, dependência constante. Então, ninguém pode, amados, tornar-se santo sem a intervenção divina. Ninguém pode se autoproclamar santo por si mesmo, somente Jesus. Então, embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento dá-se dia após dia, né? Então, é através da convivência, né? Convivência com Cristo, uma convivência com Deus. Ele aqui coloca assimilação da vivência constante na dependência de Deus. Então, dependência constante em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Então, santificação é uma dependência constante de Deus no sentido de aperfeiçoamento. Então, Deus está nos preparando, e isso é algo paulatino, diário, constante, para que nós estejamos prontos, né, para realmente, de fato, servirmos melhor ao Senhor nosso Deus. Ainda no segundo tópico, agora no terceiro subtópico do segundo tópico, nós vamos falar sobre para se apropriar dos benefícios da salvação. Apesar de nós entendermos que a salvação foi alcançada, nós conseguimos a salvação por mérito de Cristo, será que Deus exige algo de nossa parte? Então vemos aqui, esforços de nossa parte. Então, a salvação, se um crente negligenciar esta salvação tão perfeita, ele vai perder a salvação. Mas é tanto que, vou ler um texto aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 3, mostra essa possibilidade. O autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, ele diz assim, ele faz uma pergunta. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta que ele faz. Então, podemos dizer aqui que há sim a possibilidade de alguém negligenciar a salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então devemos o quê? Nos esforçar para conhecer e nos apropriar de todos os benefícios da salvação. Então, apesar de Cristo ter conquistado para nós a salvação perfeita na cruz do Calvário, Ele exige de nós esforço para perseverar, para orar, para persistir, para continuar, para não se desviar, para viver em santidade. Tudo isso é o quê? É esforço. Esforço da nossa parte. Não que a salvação seja alcançada por nossos méritos, não é isso. Mas Jesus exige de nós isto aqui, essa questão do esforço. Bem, amados, benefício em relação ao poder das trevas. Por que nós colocamos isso aí? Porque nós veremos benefício em relação a Cristo. A salvação é algo tão glorioso na nossa vida que nós nos livramos do poder das trevas. A salvação, através de Cristo, nós nos livramos deste poder das trevas. Dentre esses poderes, nós podemos destacar que nós fomos livres da condenação do inferno. Se nós não tivéssemos aceitado Jesus, nós iríamos para lá. Então, temos livramento da condenação do inferno, libertação do poder do pecado. O pecado não pode mais ser senhor da nossa vida. E do poder das trevas. Então,
os benefícios em relação ao poder das trevas, através da salvação de Cristo. Nós nos livramos, fomos agora livres da condenação do inferno, fomos livres do poder do pecado. Por que esses homens hoje, os políticos do Brasil, eles estão se envolvendo em tantas e tantas aí artimanhas do maligno? Porque são homens que não são regenerados. Não digo todos, alguns ali são crentes, fiéis ao Senhor. Mas por que eles se permitem se corromper? Porque estão debaixo da influência de Satanás, do pecado, da ganância, né? E também fomos livres do poder das trevas. Agora, benefícios em relação a Cristo. Veja que coisas boas também. Coisas boas, né? Nós experimentamos o experimentar da redenção em Cristo. Então, nós temos agora vida segundo o Espírito. Nós antes vivíamos segundo a nossa carne. Nós agora temos vida segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1 diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme diz outra versão. Então, uma vida segundo o Espírito. Outro, novo nascimento. Temos agora novo nascimento, João 3,5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E também temos participação na manifestação de Cristo em glória. Então, só promessas gloriosas para nós, conforme Colossenses 3, verso 4. Não vamos nos aprofundar. Temos aí mais 13 lições para nós estudarmos à frente. E aí iremos nos aprofundar mais nesse aspecto chamado salvação. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: a doutrina da salvação abrange todas as dimensões da vida. Então vou repetir mais uma vez: a doutrina da salvação abrange todas as dimensões da vida. Saindo desse segundo tópico, vamos ao terceiro tópico. Esse terceiro tópico diz: a salvação prometida no Éden. A salvação prometida no Éden. Temos três subtópicos, o pecado humano, a transferência da culpa, Satanás esmagado e o pecado vencido, né? Glória a Deus. Vamos ao nosso primeiro subtópico, o pecado humano. E aqui vamos entrar em ação Adão e Eva. Vamos falar sobre esses personagens, dois importantes personagens. Então, a partir do momento em que Adão e Eva eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, a raça humana passou a expressar e a vivenciar as maldades. Se você ler Gênesis capítulo 4, versículo 8, você pode ler Gênesis 4, 8 a 26, você verá a morte de quando Caim mata seu irmão. O texto, eu vou ler esse texto, Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Por que isto aconteceu? Por causa do pecado. Então, a partir da desobediência de Adão e Eva ao Senhor, a raça humana começou já a vivenciar as maldades, né? A maldade já fazia parte agora do viver humano. Por isso que Caim matou seu irmão Abel. Então tudo começou com Adão e Eva, foram nossos primeiros pais, podemos assim entender. Bem, relacionamento pleno. Então isto é, um relacionamento absoluto e amplo. Quando Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, não tinham ainda desobedecido ao Criador, eles viviam ali em absoluta harmonia com o Criador. Porém, isso era chamado o período da inocência, né? O homem estava no período da inocência. Então o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e Deus. Então Adão e Eva viviam muito bem ali, graças a Deus, né? Viviam ali na comunhão perfeita com o Pai, com os animais, tudo ali estava em perfeita harmonia, até que houve a quebra desse relacionamento. O relacionamento foi quebrado por causa do quê? Por causa do surgimento do pecado, né? Então, com isso, o casal passou agora debaixo da influência de Satanás, porque deram lugar ao diabo. O casal passou a enfrentar conflitos, inclusive entre si. É tanto que se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 7,
quando Adão e Eva comeram do fruto, a primeira coisa que eles notaram é que estavam nus. E um começou a ter vergonha do outro. Interessante que antes do pecado eles viviam nus ali. E nenhum deles tinha vergonha do outro. Mas a partir da entrada no pecado, o pecado já trouxe vergonha para ele, né? E ali ficaram um envergonhado com o outro. Isto é, começaram a ter conflito entre si. Por que não continuaram nus, né? Porque agora o homem não estava mais no estado de inocência. Então tiveram vergonha um do outro. E também, consequentemente, a quebra desse relacionamento não foi apenas atingir o casal, mas também o próprio Criador. O homem agora, nós veremos logo em seguida que Adão começou ali com evasivas, com desculpas, né, para tentar ali procurar esconder-se. É tanto que ele escondeu-se do Criador. Uma das consequências do pecado foi que o homem escondeu-se do Criador. Por quê? Porque quebrou esse relacionamento que ele tinha com Deus. Relacionamento de pureza, de harmonia, de paz. Mas ele quebrou esse relacionamento. Agora, como alcançar esse relacionamento genuíno? Através de Cristo, através do sacrifício de Jesus, este relacionamento que foi quebrado, é possível sim o homem voltar a ter uma comunhão com Deus. É possível sim. E todo crente que realmente aceita Jesus, ele tem que ter uma vida de sinceridade diante de Deus, uma vida verdadeira, uma vida autêntica, uma vida pura, uma vida séria, né? Um caráter sério, um caráter puro. Um homem de Deus não pode ter vida dúbia, né? Mas deve ser sincero. Então, com a obra de Cristo, esta obra realizada no Calvário, esta obra ela é tão perfeita que Jesus não nos permite, de forma alguma, vivermos em hipocrisia. Jesus rechaçou muito os religiosos da sua época, bateu firme assim neles no sentido de palavras, foi muito contundente o Senhor Jesus, porque reprovou a religiosidade deles, a hipocrisia daqueles homens. Então, crente em Jesus não pode ser um hipócrita, né? Mas sim viver em verdade, em sinceridade. É tanto que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Então, se a verdade do Senhor Jesus já nos libertou, nós devemos viver, sim, em sinceridade. Tirar tudo que é engano, tudo que é hipocrisia, tudo que é inveja da nossa vida. E aqui eu quero ler um conselho petrino, o conselho de Pedro. 1 Pedro 2, verso 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então, meu irmão, crente que anda fazendo maldade, crente que anda enganando, exemplo, compra e não paga, compra prestação, até outro irmão e não paga, diz que vai pagar, não paga, não dá satisfação, está enganando. Uma vida hipócrita, é crente no domingo, mas na segunda-feira não é crente, e assim vai levando essa vida de altos e baixos, não. Crente com inveja do outro, porque aquele pastor tem um ministério abençoado, aquele pastor é escritor, aquele pastor prega bem, aquele pastor ensina bem, e fica com inveja, né? Como o povo diz, secando a bola do irmão. Não faça isso. Ore para Deus também tornar você alguém útil. Deus está conta com você, meu irmão. Então, inveja não pode, facções, inveja não pode existir no meio do povo de Deus. E Paulo diz aqui, Pedro diz, e toda espécie de maledicência. Então tem que tirar isso, jogar isso na lata do lixo, né? Espiritualmente falando. Alguns atos ainda provenientes da salvação. Então, atos provenientes da salvação. Então, através do sacrifício de Jesus, todo o embaraço, as ervas daninhas do nosso coração, espiritualmente falando, tudo que realmente fazia mal a nós, deve ser retirado isso. A partir de quando? A partir da hora em que o pecador aceita Jesus. E aqui o autor ele coloca, em Jesus a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar. Então, atos provenientes da salvação, capacidade de amar. Certo? Tem muita gente aí odiando o outro, odiando o irmão, mas as pessoas não nasceram de novo ainda. Outro ato proveniente da salvação. Já vimos que o primeiro é capacidade de amar. Amar no sentido do amor genuíno, amor verdadeiro, amor ágape, né? O amor fraterno. Outro ato proveniente da salvação, realizar boas obras, mas é pela fé. E, aliás, o crente, ele não realiza boas obras para ser salvo, mas porque ele já é salvo, ele realiza boas obras. Manifestar a bondade de Deus, cuidar do próximo,
né? Muita gente aí gosta de pregar sobre a parábola do bom samaritano, mas não quer mover uma palha sequer para ajudar uma pessoa. E a questão do próximo pode ser uma pessoa da mesma religião, pode ser uma pessoa de uma religião diferente, enfim. Fiquem à vontade para estudar bem a Bíblia e entender isso com bastante atenção. Estes atos são consequência da salvação. E aqui quero ler o texto de Efésios 2, verso 10, bem pertinente. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, boas obras, nós não somos como os espíritas kardecistas, né? Segundo ele diz que não há salvação fora das boas obras, ou não é? Mais ou menos assim ele diz, né? Mas a salvação, nós praticamos boas obras porque já somos salvos, né? Mas muitos dizem que não há salvação sem a caridade, né? Sem a caridade não há salvação. Mas nós fazemos boas obras, fazemos atos de caridade porque já somos salvos e não para sermos salvos. Indo agora para o segundo subtópico, do terceiro tópico, nós veremos, irmãos, a transferência da culpa, né? Então nós veremos aqui, já para ganharmos tempo, as evasivas de Adão e Eva. Então quando o homem e a mulher pecaram, eles tiveram ali muitas desculpas, né? E aqui eu coloco como evasivas, né? Ou tergiversações, né, deles. Então eles pecaram contra Deus, né? Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado. Então, quando Adão e Eva eles desobedecem ao Senhor, eles começam ali com evasivas, tentando justificar o injustificável. Então transferem ali a culpa, o autor coloca aqui, pois ambos transferiram suas culpas para terceiro. E aí nós veremos logo em seguida essa questão das desculpas, né? Então foi aquele jogo de empurra, né? Adão e Eva, cada um querendo se safar, usando aqui uma linguagem bem conhecida de alguns irmãos, né? Eles queriam empurrar aí a culpa para outro, né? E não assumir a própria culpa. E hoje isso aí é algo comum no ser humano. Quando o delinquente ele é pego pela polícia, assaltando ali no ato ali mesmo ali, ele geralmente diz que ele tende a negar, ele nega que não foi ele, né? Mas tem a filmagem, tem a foto, mas ele não assume, diz que eram irmãos gêmeos, sei lá, coisa desse tipo ali, mas não quer assumir. Por quê? Porque isso está impregnado no coração do homem não regenerado, as desculpas, né? As mentiras, as evasivas. O pecador, raramente ele confessa, raramente o ladrão, quando ele é pego assaltando, ele confessa que realmente. Por quê? Porque isso é coisa que está impregnado no coração do homem, na mente do homem ainda não regenerado. Qual foi a desculpa de Adão? Estamos falando sobre a evasiva de Adão e Eva. A desculpa de Adão foi, e aí você pode ler Gênesis capítulo 3, versículo 12, quando Adão diz assim: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então veja que Adão praticamente está culpando Deus, está culpando Deus. É como se ele dissesse, olha Senhor, se tu não tivesse me dado essa mulher, não teria pecado. Mas ele diz assim, foi a mulher que me deste. Olha, me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Né? E qual foi a desculpa de Eva? A serpente me enganou e eu comi. Então aqui ele sempre ia culpando a terceiros, jogo de empurra, nenhum dos dois assumiu a culpa. Com isso, foi necessário que ocorresse o primeiro sacrifício. Quando Adão e Eva pecaram, eles rapidamente fizeram ali roupas, né, de folhas. E é claro que, imagine só, fazia de manhã, quando fosse à tarde o sol saísse, as folhas todas secas, imagine que tipo de roupa era essa, né? Então, o primeiro sacrifício. Então, nesse contexto, quando o homem desobedeceu a Deus, o que é que Deus fez? Deus não foi pego de surpresa, Deus então providenciou a solução. E qual foi a solução para este drama do casal? Né? Deus precisava cobrir a nudez tanto de Adão como de Eva. E ali o Senhor faz o primeiro sacrifício quando mata um animal e ali da pele daquele animal o Senhor faz roupa, né, para cobrir a nudez de Adão e Eva.
Só que este primeiro sacrifício ele já apontava para quem? Já apontava para Jesus. Já apontava que um cordeiro precisava ser morto em benefício de pessoas. E não foi isso que aconteceu com Jesus. Então aquele sacrifício, o primeiro sacrifício no Éden, já apontava para o sacrifício que viria há milênios de anos depois, milhares de anos depois, não tantos, mas alguns anos depois. E o texto diz, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então Deus fez estas roupas de pele. A transferência da culpa. Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente. Então, veja que o animal não teve culpa nenhuma de Adão e Eva terem desobedecido, mas foi necessário que Deus matasse o animal, e ali já estava tipificando, ilustrando algo que iria ocorrer mais à frente através da morte do Senhor Jesus. Então essa transferência da culpa, Deus já começa então ali já a adotar a partir do Gênesis, quando ele transferiu a culpa para o animal. Na verdade, Adão e Eva deveriam morrer, mas Deus poupou dessa morte, transferindo esta culpa para um animal inocente. O simbolismo deste sacrifício. Então, este ato simbolizava o quê? O sacrifício perfeito de Cristo. Porque Jesus iria morrer pela raça humana, né? Cobrindo a nudez do pecado do homem, conforme Hebreus 9, 22, quando diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O terceiro subtópico do tópico 3, a salvação prometida do Éden, nós veremos Satanás esmagado e o pecado vencido. E aqui a gente começa com o proto-evangelho, ou o evangelho em miniatura, conforme Gênesis 3 e 15, ali está o proto-evangelho, quando o Senhor ele já promete enviar o Salvador, aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. Então o proto-evangelho. Então o que vai acontecer com a desobediência do casal Adão e Eva? Deus anuncia ali, Deus já vaticina, anuncia ali no Éden, esta expressão que nós chamamos de o proto-evangelho. Isto é a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Então Deus, não era objetivo de Deus abandonar a criatura ou as criaturas, né, feita por ele. O homem foi criado e a mulher foi formada, deixá-los à própria sorte, porque assim eles jamais iriam voltar-se novamente para Deus. Eles iriam viver eternamente banidos da presença de Deus. Não só eles, como a raça humana. Mas graças a Deus que Deus veio em socorro ao homem. Deus não foi pego de surpresa, claro, ele sabia na sua divindade, na sua onisciência, na sua onipotência. Ele, ao dar o livre-arbítrio para o homem, como ele deu, porque Deus não fez o homem para ser um robô, mas Deus deu ao homem a plena condição dele viver bem e livremente. Porém, Deus orientou o homem para o homem não desobedecer. Infelizmente, o homem preferiu desobedecer ao Criador, não é? E aí vieram as consequências. Prossigamos. Aqui há o vaticínio do ferimento no calcanhar. Se você ler Gênesis 3 e 15, nós vamos ler esse texto, nós veremos que, embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Deus expressou-se assim em Gênesis 3 e 15, veja a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre você e a mulher, você quem? A serpente, Satanás. É claro que aquela serpente era um animal, mas personificado, Satanás ali personificado ou personificou-se numa serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava mostrando ali que aquele ato de desobediência do homem que Satanás, através da sua astúcia, através do seu engano, fez com que a mulher fosse enganada e, consequentemente, Adão também fraquejou quando cedeu às vontades da sua esposa. Ali é como se aquele ferimento no ser humano fosse apenas um ferimento no calcanhar, numa parte bastante dura do nosso pé.
Mas o que Deus iria fazer através de um descendente da mulher seria algo extraordinário, que não seria um ferimentozinho em outro calcanhar, não. Mas este filho da mulher, este prometido que é Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aquilo que Satanás fez com o homem lá no Éden foi apenas um ferimento pequeno em relação ao que Deus iria fazer com Satanás na cruz do Calvário. E aí nós veremos agora o ferimento na cabeça, né? Então, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele se prontifica e ele realmente morre, ele dá sua vida em favor de muitos, ele morre ali na cruz do Calvário. Este ato de Jesus morrer na cruz do Calvário simboliza, tipifica, mostra literalmente, claramente, podemos assim dizer, que a cabeça de Satanás ali foi, claro, no sentido simbólico, mas a morte de Jesus foi literária, realmente aconteceu a morte do Senhor Jesus, mas ali Cristo, ao morrer na cruz ali, ele esmaga a cabeça de Satanás. Então Satanás foi ali derrotado na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele achava que a redenção humana seria algo impossível. Não poderia de forma alguma acontecer. Satanás sabia que o sacrifício de animais não perdoaria o pecado dos seres humanos. Só que ele não contava com o plano de Deus, que foi arquitetado desde a fundação do mundo, quando Deus, antes de criar todas as coisas, ele já tinha providenciado o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo, não é? Isso estava oculto aos outros seres, aos anjos, mas isso estava na mente de Deus. Porque Deus, antes de criar o ser humano, Deus já via os seres humanos. Deus sabia da existência, ele faria o homem, e Deus já via esse homem, podemos dizer, há séculos e séculos à frente, Deus já via. E sabia que esse homem iria fracassar, mas que ele iria colocar o seu plano em ação. E de fato, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ressuscitou e vive para todo sempre. E um dia vai voltar para nos buscar. Então, na cruz do Calvário, a cabeça de Satanás foi atingida a partir daquele instante. Bem, então com isso, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o veneno do pecado foi neutralizado. Se Satanás achava que o veneno do pecado iria condenar todos os seres humanos à morte, ele estava redondamente enganado. Então, o veneno foi neutralizado, isto é, a peçonha, a maldade, ela foi neutralizada. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. E redenção e ressurreição, muito importante. Se Jesus tivesse apenas morrido na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados. Satanás não teria vencido totalmente, teria vencido nesse caso. Por quê? Jesus morreu. Só que Satanás foi derrotado. Quando? Quando Jesus morreu na cruz e quando ele ressuscitou. Então, bendito seja o nome do Senhor. E esta salvação, claro, já finalizando, é uma salvação, esta salvação proveniente da cruz de Cristo, podemos dizer que é uma salvação abundante. Se aqui na terra há escassez de moradia, no céu não há escassez de moradia. O Criador prometeu a salvação a todos os seres humanos. Se nós lermos, como vamos ler agora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, assim expressa: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo, Deus quer salvar este homem. Só não aceita Jesus hoje quem não quer. Só não vem para a verdade quem não quer. Só não se aproxima da luz quem realmente não quer. Mas a salvação está aí patente diante de nós. E aí, amados, nós vamos partir para a nossa síntese do tópico terceiro, que expressa o seguinte: a salvação nos foi prometida pelo Pai no Éden. Então, desde o Éden, com essa promessa de redenção, Gênesis 3:15, não se esqueça desse texto, ali já nos aponta a promessa de salvação. Finalmente, vamos para a nossa conclusão. E aqui vou repetir as palavras do autor
quando ele coloca na lição as seguintes palavras: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. E finalmente, portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Proferindo a promessa de redenção, conforme Gênesis 3:15 e 2, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, conforme Gênesis 3, verso 21. No mais, amados, que Deus abençoe a todos. Peço que os irmãos, na medida do possível, compartilhem, avise na sua igreja, fale para outros professores, outros irmãos, compartilhe aí no seu Face, compartilhe aí com outras pessoas, quem sabe no WhatsApp, aí colocando o link. Enfim, amados, estamos engajados nesse projeto. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita graça e que tenhamos um trimestre muito abençoado, com muitas aulas abençoadas, que haja muita edificação, muita aprendizagem para o povo do Senhor. Próxima aula vamos falar sobre a salvação na Páscoa judaica. Até lá, que Deus lhe abençoe. Um forte abraço a todos. Obrigado.